O que é estruturalismo? A revolução de Saussure na linguística. A linguagem não é uma sacola de palavras. Já pararam para pensar o que a linguagem é, de verdade? A maioria de nós acha que é só um jeito de juntar palavras para formar frases, como se estivéssemos tirando palavras de uma sacola. Mas o suíço Ferdinand de Saussure mudou essa ideia para sempre. Ele disse que a linguagem é muito mais que isso, é um sistema complexo. E é sobre essa revolução que a gente vai falar hoje, o estruturalismo. A grande sacada, a linguagem como um sistema. Para Saussure, a linguagem não é uma lista de palavras. Ela é um sistema onde cada elemento só tem valor porque se relaciona com os outros. Pense no jogo de xadrez. O que define o valor de um peão? Não é o material de que ele é feito, e sim as regras do jogo, ou seja, as relações dele com as outras peças e com o tabuleiro. Saussure fez a distinção mais importante de sua teoria, a língua e a fala. A língua é o sistema abstrato, o conjunto de regras que todos os falantes de um idioma compartilham. É como o manual de regras do jogo. A fala é o uso real, individual e concreto da língua. O estruturalismo se concentra em estudar a língua, o sistema. O famoso signo linguístico, significante e significado. O coração do estruturalismo é o signo linguístico. Para Saussure, o signo não é a palavra em si, mas a união de duas partes que não se separam. Significante é a forma da palavra, o som que a gente produz ou a escrita. Por exemplo, o som que fazemos ao dizer cansa. Significado é o conceito mental, a ideia que essa forma evoca na sua cabeça, ou seja, a imagem de um recipiente para beber líquidos. A relação entre o significante e o significado é arbitrária, ou seja, não há uma razão natural para que o som cadeira represente uma cadeira. Por isso, em outras línguas, a mesma ideia tem sons diferentes, como ter em inglês ou sila em espanhol. Sincronia versus diacronia. Saussure também separou o estudo da língua em duas partes. Sincronia é a análise da língua em um momento específico no tempo. É como se a gente tirasse uma foto do idioma hoje para entender suas regras atuais. O estruturalismo prioriza essa análise. Diacronia é o estudo da língua ao longo do tempo, observando as mudanças e a evolução. Por exemplo, como a palavra você virou-se no português. A prioridade do estruturalismo é a sincronia, porque é ali que podemos ver o sistema funcionando de forma organizada e coerente. O estruturalismo de Saussure nos deu a ferramenta para enxergar a linguagem como um sistema de oposições e relações. Ele transformou a linguística em uma ciência e influenciou áreas como a antropologia e a psicologia. A linguística interna e a linguística externa de Saussure. Para Ferdinand de Saussure, o estudo da linguagem pode ser dividido em duas áreas principais, a linguística interna e a linguística externa. Essa distinção foi fundamental para definir o campo da linguística como uma ciência autônoma. Linguística interna. A linguística interna foca no que Saussure considerava o objeto de estudo central, a língua em si. Ela estuda a estrutura do sistema linguístico, suas regras e como os elementos se relacionam entre si para formar significado. É o estudo da gramática, dos sons, fonologia e da organização das palavras, morfologia, de uma forma puramente sistêmica. Para Saussure, este é o verdadeiro objeto da linguística, pois a língua é um sistema fechado e lógico. Imagine que você é um especialista e precisa estudar um carro. Vamos dar um exemplo da linguística interna, o estudo do motor. Você abre o capô e foca apenas no que está dentro. Você vai analisar como as peças do motor funcionam juntas, como a correia se conecta às polias, como o pistão se move dentro do cilindro. Você está estudando a estrutura do motor e as relações internas das peças para entender como o carro anda. Para Saussure, a linguística interna é isso, estudar a língua por dentro, o sistema de regras que faz com que ela funcione. É a gramática, os sons e a estrutura das palavras, sem se preocupar com o mundo exterior. Linguística externa. A linguística externa se ocupa de tudo que está fora do sistema da língua, mas que pode influenciá-la. Isso inclui a relação da língua com a história dos povos que a falam, a geografia, como as línguas se espalham em diferentes regiões, as instituições sociais, por exemplo, a relação da língua com a igreja ou o exército. Em resumo, a linguística interna estuda a estrutura da língua, enquanto a linguística externa estuda as relações da língua com o mundo exterior. Saussure argumentava que a linguística interna era mais importante, pois era ali que se encontrava a essência do sistema linguístico. Exemplo da linguística externa. Com o mesmo exemplo da linguística interna,
Agora você fecha o capô e olha para o carro em seu contexto. Você vai investigar quem construiu o carro, por que ele é vermelho, não azul, qual o preço dele no mercado, ou como as leis de trânsito influenciam a sua velocidade. Ou seja, você está olhando para tudo que está fora do carro, mas que se relaciona com ele. Para Saussure, a linguística externa é isso: estudar a relação da língua com a história de um povo, com a geografia, com a cultura. Em resumo, a linguística interna foca no sistema da língua, o motor, enquanto a linguística externa foca no seu contexto, o mundo ao redor. Saussure defendia que, para a linguística ser uma ciência, ela deveria se concentrar principalmente no estudo do sistema, ou seja, na linguística interna. Se você gostou de entender essa ideia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual outra teoria linguística você quer que a gente explique. Até a próxima!